pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, escritor com 6 livros publicados. Também sou conselheiro de prensa química. Abimael, solta o mic, depois eu mando. Você tá bem? Tô bem. Obrigado, irmão. Nós. E conselheiro de prensa química. Também sou artista plástico e também faço aqui as criações de conteúdo. Nos distraímos um pouquinho que é o mano que vem de paçoca aqui, que é firmeza demais. Abimael, melhor paçoca de Moema. Ih, São Paulo capital. Pois então, né, vamos lá. Alguns assuntos aqui nos bastidores. E existe um que tá chamando mais atenção aqui, né? Que é o seguinte: existe uma verdade que é muito delicada e talvez esteja eu novamente criando algum tipo de ensaio, né? Mas talvez seja novamente uma área que possa ofender, incomodar, né? Desrespeitar, talvez. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui de uma certa forma. E longe de ser, sabe, algo prepotente. Mas ok também se for. Enfim. Existem várias formas das pessoas ficarem, reagirem conforme cada droga e ao momento que é vivido, então, da pessoa com a droga, né? Então, assim, maconha tem um efeito, cocaína tem um efeito, êxtase tem um efeito, LSD tem um efeito, bebida alcoólica tem um efeito, dependendo dos medicamentos, né, as questões dos psicofármacos tem um efeito, crack, metafetamina, ketamina. Então, assim, e aí também tem as ramificações de cada droga, né, substância. Tem MDMA, tem mescalina, tem microponto, tem gota, tem, cara, as purezas de cada droga, né? Então tudo isso entra em xeque. E aí tem a pessoa, tem a idade dela, tem o momento que ela vive, tem as condições biológicas, fisiológicas, neurológicas, hormonais dela. Cara, tem muitas e muitas coisas, né? Entretanto, cara, de novo, né? A cocaína, cocaína é o que é. Cocaína é a cocaína porque ela tem uma presença, uma participação e até mesmo, né, diga-se de passagem, uma presença com os efeitos, as reações, o que promove, até quase que parecido entre as pessoas, mas ainda assim não é como nenhuma delas, né? Eu, quando fumei maconha, cara, abri um portal da esquizofrenia e da mediunidade. Então, assim, enquanto a galera tava rindo, curtindo, mano, na larica, porra, no sono, no bode, mano, eu tava frito no cosmos, velho. Cruzando a questão interdimensional, mano, na quebradura do espaço-tempo, mano. Então, assim, cada um, velho. O ponto é, cara, que é meio que um degrauzinho, né? Um processinho, assim. Então, quando comumente encontramos, assim, né? Poxa vida, até um símbolo que ficou conhecido, cara, de uma pessoa que tá na rua, em um estado de rua, cara, às vezes, né? Com cobertor, barba sem fazer, comida grudada, sabe? Alterado, né? De uma forma, às vezes meio travadão, às vezes meio, cara, disperso, né? Existe, cara, imediatamente assim, uma relação de nóia, né? Tal qual, né? Ainda mais isso associado às questões de crack, né? Mas nada disso tem o K2, cara. Tem várias coisas. Tem heroína. Tem
realidades, cara, de simulação, sabe, despersonalizações, cara, quebras da realidade com maconha, velho. Então é difícil definir. Mas o ponto que eu quero chegar é que é mesmo algo muito comum entre as pessoas, ao ter o uso da cocaína, ficar travado, querer ficar isolado, sozinho, preferir a noite, não ter, puta, tô sem nada, velho. Tô de cabelo, irmãozinho, sem nada, velho. Demorou? Cadê os dread? Porra, mas ficou bom assim. Ficou bom. Nós, meu mano. E... o que é? Tá rolando uma fita aí, mano? Qual que é a sua, titio? Tomar no cu, mano. Tá olhando o quê? E o grande lance, mano, é que a cocaína ela vai te colocar nesse lugar, velho, né? E se a pessoa não tem ali uma forma, né, de entender algumas coisas e identificar também algumas relações ali dos níveis e tal, cara, ela vai mergulhando com você ali para um oceano gélido, profundo, abissal, velho. E é foda, porque o ponto que eu quero chegar é que essas realidades, cara, elas deixam de existir em algum momento, onde você desenvolve um certo nível de interação, porque a interação nesse lugar é só pra pegar mais droga, né? Tanto quanto, cara, você em algum momento não vive esse lugar, né, de isolamento, de se enclausurar mesmo, né, sem nenhum contato à luz do dia, a pessoas e tal. Ao ter então os processos, né, de destruição, chega nesses opostos de hora social, hora isolado, mas ainda que não, até mesmo tendo, né, a realidade de um momento recreativo, de interações, melhorando até mesmo as questões de vínculos sociais, de trabalho, etc. Qual que é a fita, mano? E... caralho, mano, esse vídeo tá louco aqui, velho. Porra. E aí o final da história é chegar lá e se fuder e tá fudido e já era. O ponto que talvez já tenha até... não, tá muito curto o tempo. Mas enfim, mano, a parada é o seguinte. A droga, seja maconha, cocaína, crack... o êxtase não. Nem o LSD. É interessante como existem algumas pequenas distinções. O ponto é, o que te faz de uma pessoa comum, normal, se tornar nóia? É esse o lugar que eu queria chegar. Voltas e voltas, era esse o lugar que eu queria chegar. Cara, não dá pra saber, né? Porque o que definiria a nóia? Nóia da paranoia, né? Mas o que definiria a nóia? É você necessariamente estar com cobertor na rua, estado de rua, né? Cabeludo, barbudo, ou qualquer outra coisa que exista também. Enfim, nessa natureza. Porque, novamente, o CEO de uma multinacional, milionário, com a pasta, a 99, não é nóia. O que faz ser nóia? Uma das características, que era o ponto que eu queria chegar, e talvez se eu tivesse enxergado dessa forma antes, eu nem precisaria dizer que talvez fosse desrespeitoso, porque não será agora. Uma das características é você ter uma realidade social. A partir do ponto que você consegue interagir, viver e tal, não sei o quê, porque é isso, mano. Tem pessoas que usam droga pra transcender, mano, ao divino, mano. Às vezes encontra as trevas, né? Mas assim, cada um com as suas questões. Mas
Por que ter então um nóia da maconha? Aquele que não consegue ficar sem fumar? Beleza, né? E o nóia da bebida alcoólica? Ah, não é nóia, é bêbado, alcoólatra, beleza, mano. Nóia do pó? Beleza. O que faz ser um nóia do pó? Ah, ficar bicudo, travado, mano, não conseguir socializar, beleza, mano. Não consegue comer, não consegue trocar ideia, não consegue dormir, tá sempre sujo, né? Na nóia, não consegue fazer nada, beleza. Nóia da pedra. Vai automaticamente para esse cenário que eu coloquei, né? Mas qual é a vírgula de, até então, um uso recreativo, colocamos assim, para que então tenha a questão do nóia? São as degradações, os processos, né? Essa progressão aos estados destrutivos, onde cada droga então promoverá, né, algo condizente então à sua propriedade, né, com os efeitos, o que entrega, mas ainda assim é interessante, porque o bêbado, exceto algum acidente, alguma complicação, conflito, é aquele que dorme abraçado na privada, puta, tá vomitado, foi encontrado na sarjeta, beleza. O bicudo, farinheiro, cheirador, travado em casa, morando na fechadura, né? Existem até retratações assim muito comuns. E são comuns porque é algo que acontece bastante. Maconheiro, meladão, lesadão, né? Então assim, é foda porque não percebemos, no caso, né, quando deixamos de ser uma pessoa civilizada e nos tornamos nóia. Mas é curioso que, até mesmo para encerrarmos, porque acho que não precisa nem esticar muitos chicletes, o curioso é que entendemos como nóia aquela pessoa que já está em um lugar onde ela não tem participação social, né? Não consegue interagir, beleza. Entretanto, muitas vezes o que se entende de nóia é aquele que não consegue parar de usar, já fudeu tudo, e obviamente retrata a questão do vício no seu estado destrutivo. Se isso for, cara, com qualquer tipo de droga, assim como os vídeos anteriores que eu tenho aí aprimorado algumas provocativas nas questões das conscientizações, etc. Cara, às vezes uma pessoa ultramente comunicativa, sociável, apresentável, né, alinhada, pode ter uma realidade muito mais de nóia, mano, do que de repente uma pessoa que talvez apresente, né, visualmente alguma coisa diferente, ou seja mais introspectiva. Cara, e é isso. Fica assim mesmo, um vídeo diferente. Afinal das contas, o que cabe é, pô, está com dificuldade, permitir-se as centenas de coisas que existem, né, para trabalhar as questões do vício. A verdade é que convir, né, ao que então ali entendido sobre usar ou não usar, mas identificado então uma dificuldade, um dano pessoal, dano externo. E talvez eu pudesse explorar um pouco mais, por isso que eu dei um prelúdio sobre os ensaios, acho que eu vou explorar um pouco mais as relações do nóia. Deixar aqui como um teaser, solto obviamente, sem nenhuma ordem, mas habitando uma atmosfera que vibra, pulsa, eu acho que eu vou explorar as questões sobre o nóia. Verdade. Talvez esteja se manifestando. Caso contrário, fica aí só um vídeo com um complemento e tá tudo certo. Demorou? Nice!